para você ligado no canal de notícias, para você que quer saber como foi a votação da PEC paralela no Senado Federal. Como todo mundo sabe, a votação foi concluída e você que já está inscrito no canal de notícias vai saber tudo agora, como ficou e como será votado pelos senadores e também pelos deputados se houver alguma mudança. O texto facilita a adesão de estados e municípios às novas regras de aposentadoria. Proposta seguirá para a Câmara dos Deputados e o site O Globo fez uma matéria completa ontem, dia 19, e nós vamos trazer tudo para você agora. Ao final, se você tiver alguma dúvida, é só deixar o seu comentário. Se quiser, só compartilhar com seus amigos, mas não deixe de se inscrever no canal de notícias para ficar bem informado. O Senado concluiu nesta terça-feira, dia 19 de novembro, a votação em 2 turnos da chamada PEC paralela da reforma da Previdência Social. Os senadores analisaram destaques apresentados em primeiro turno e em seguida aprovaram o texto em segundo turno por 53 votos a 7. Eram necessários 49 votos para aprovação. Entre os pontos, o texto facilita a adesão de estados e municípios às novas regras da aposentadoria. A PEC segue para análise da Câmara dos Deputados, que também terá de analisar o texto em 2 turnos. Durante a sessão, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, passou mal e foi atendido no plenário. O parlamentar foi retirado da maca e levado ao serviço médico da casa. Com isso, a sessão foi suspensa por alguns minutos. A proposta passou a ser articulada em agosto e foi chamada de PEC paralela. Por que ela foi chamada de PEC paralela? Bom, porque passou a tramitar paralelamente a PEC da reforma da Previdência Social. O objetivo foi agilizar a tramitação da chamada PEC principal, deixando alguns temas controversos para discussão posterior. A PEC principal foi promulgada na semana passada pelo Congresso Nacional e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Se você não sabe como ficará os estados e municípios com a PEC paralela, os pontos que foram votados facilitarão a adesão de estados e municípios às novas regras de aposentadorias previstas para servidores públicos da União. De acordo com a PEC, estados, Distrito Federal e municípios, por meio de lei ordinária, poderão adotar regimes próprios de previdência. Servidores estaduais e municipais, as regras desse caso serão aplicáveis aos servidores federais do regime próprio da União. Com isso, os entes não precisarão alterar as constituições locais para modificar as regras de aposentadoria, o que demandaria um processo mais longo e trabalhoso. O texto prevê também o que, por meio de lei ordinária, que estados e municípios poderão revogar as alterações e sair do regime. O prazo para revogação é de até 6 meses antes do fim do mandato do chefe de poder executivo local. Se um estado, nesse caso aí, adotar a legislação federal para servidores, os municípios desse estado passarão automaticamente a seguir as mesmas regras. A vinculação poderá ser revogada por iniciativa do município. Relacionado à transição por acordo entre governo e oposição, articulada a partir de um destaque apresentado pela Rede Sustentabilidade, o relator Tasso Gereissati promoveu uma modificação em relação ao cálculo das aposentadorias. A reforma da Previdência, promulgada na semana passada, estabeleceu que, para o cálculo do benefício, serão considerados 100% das contribuições do trabalhador. Antes da reforma, eram consideradas apenas 80% maiores e descartados as 80% menores, o que era mais favorável para o trabalhador. Ou seja, mais uma derrota do trabalhador com a reforma da Previdência Social. O destaque apresentado pela rede previa um período de transição para que, nesse caso, entre em vigor o cálculo do benefício feito em cima de 100% das contribuições do trabalhador. Por acordo, ficou estabelecido que, até o fim de 2021, serão considerados para cálculos do benefício as 80% maiores contribuições e descartáveis os 20% dos salários mais baixos.
Em 2022, serão considerados para cálculo do benefício 90% das contribuições, descartado os 10% dos salários menores. Já a partir de 2025, serão considerados para cálculo do benefício todas as contribuições. De acordo com Fernando Bezerra Coelho, essa transição pode gerar um impacto negativo de cerca de 20 bilhões em 10 anos. Outras mudanças da reforma da PEC paralela você confere agora. Primeiro, a transição mais suave para as mulheres. No caso da aposentadoria por idade, o texto prevê idade mínima de 60 anos a partir de 2020, com transição gradual de 6 meses a cada 2 anos até atingir 62%. Tempo de contribuição para homens. Prevê mínimo de contribuição de 15 anos, inclusive para homens que ainda vão ingressar ao mercado de trabalho. Relacionado à pensão por morte. Define que nenhum pensionista terá renda formal inferior a um salário mínimo. Tasso acatou a emenda para que esse benefício fique estabelecido, também no caso de servidores estaduais e municipais. Outro ponto bem importante, criação de um benefício universal infantil. A PEC prevê uma lei para a criação de benefício que concentra recursos nas famílias mais pobres e na primeira infância. Conforme o relatório, isso não gera custo fiscal nos casos extra, porque o benefício pode ser financiado por meio da unificação de políticas públicas voltada às crianças. Os destaques analisados na sessão são: os destaques dessa terça-feira iniciou com 4 destaques. O texto base da PEC na pauta. O texto base já havia sido aprovado no dia 6 de novembro. 2 destaques foram derrubados e outros foram retirados por acordo entre governo e oposição. Um destaque foi aprovado na forma de emenda e esse acordo, nesse caso, viabilizou a votação da proposta em segundo turno nessa terça. O primeiro destaque rejeitado nessa terça, de autoria do PT, tinha o objetivo de promover mudanças no cálculo do benefício nos casos das aposentadorias por invalidez permanente. Eram necessários 49 votos a favor do destaque, mas recebeu apenas 29 favoráveis de 41 senadores que votaram contra. Parlamentares favoráveis ao destaque afirmaram que a finalidade era assegurar benefício no valor de 100% da média de contribuições a todos os casos de aposentadoria por incapacidade. A emenda da reforma da Previdência promulgada na semana passada prevê 100% somente nos casos de invalidez ou morte por acidente de trabalho ou doença profissional. Defensores do destaque dizem que isso não contempla, por exemplo, a pessoa que eventualmente se acidente no caminho para o trabalho. Líder do governo do Senado, Fernando Bezerra Coelho, afirmou que a eventual aprovação dos destaques significaria uma redução de 83 bilhões na economia da reforma da Previdência em 10 anos. Outro destaque rejeitado, proposto pelo PROS, retirava das regras da Previdência a exigência da idade mínima para o acesso a aposentadorias especiais por agentes nocivos. Caso, por exemplo, dos operadores de raio-x, somente 18 senadores votaram a favor do destaque e 48 contra. O destaque retirado do PSDB tratava sobre abono de permanência de servidores públicos. A economia, com a proposta, nesse caso aí, parlamentares aliados do governo ainda calculam o impacto da PEC paralela, que nesse caso pode gerar nas contas públicas. Isso porque o valor da economia vai depender da adesão dos estados e municípios e da manutenção de outras regras quando o texto for analisado pela Câmara. A estimativa inicial de Tasso Gereissati era de economia acima de 1 trilhão. Uma das fontes da economia prevista na proposta é a cobrança gradual de contribuições previdenciárias do agronegócio exportador, medida que pode gerar economia de 60 bilhões em 10 anos. Também foram previstas cobranças no sistema simples, destinadas a incentivar o micro e pequeno empresário ao investirem em prevenção de acidentes de trabalho, proteção do trabalhador contra a exposição de agentes nocivos à saúde. A economia estimada é de 35 bilhões em 10 anos. Por outro lado, Tasso Gereissati retirou um trecho que previa a cobrança gradual a contribuições previdenciárias de entidades filantrópicas, exceto das assistências, como a Santa Casa. Isso geraria economia de 60 bilhões em 10 anos.
o relator estabeleceu que a União deverá compensar o regime geral de previdência social por essa renúncia, com impactos inclusive na apuração do déficit previdenciário. Sobre a tributação de entidades filantrópicas, o assunto deverá ser tratado por meio de um projeto de lei complementar a ser apresentado. Esses aí foram os destaques que foram votados e, nesse caso, concluído para a reforma da Previdência Social no segundo turno lá no Senado. Agora, essa PEC paralela vai ser votada em 2 turnos pelos deputados. Assim que passar pela votação dos deputados, seguirá novamente para o Senado para mais 2 votações. Depois de ser aprovada, ela vai ser publicada em diário oficial pelo governo federal Jair Bolsonaro. Se você ainda tem alguma dúvida referente a essa matéria, é só deixar nos comentários, se inscrever no canal que mais cresce, o canal de notícias, e ficar por dentro de tudo. Eu fico por aqui, um abraço a todos, bom feriadão, até o nosso próximo conteúdo. Vem junto!